Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, preparados para aprender mais um pouquinho sobre a maravilhosa palavra do Senhor? E qual que é o título de hoje? Aqui, a palavra semeada. Então vamos lá? Olha só, Jesus era mestre em contar histórias. Ao ensinar o povo, Jesus usou muitas parábolas. Jesus usava uma história tirada do cotidiano para, através de um fato já conhecido, ensinar uma nova lição. Nem sempre as histórias que Jesus contava foram compreendidas imediatamente. E isso aconteceu com a parábola do semeador. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 8, do versículo 4 e 8? Abram aí e acompanhem comigo, olha só. Vamos ler Lucas 8, do versículo 4 a 8, a parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você entendeu essa história contada por Jesus? Os discípulos não entenderam o que Jesus queria dizer com essa história de comparação de terrenos. Então perguntaram: que história é essa? Aí Jesus disse: é um mistério do reino de Deus, mas vou explicar para vocês. E aí, vocês também querem saber que história é essa que Jesus estava explicando para eles? Então preste bastante atenção para vocês também entenderem, certo? Olha só, como lemos, certa vez Jesus contou para muita gente uma história sobre um semeador que foi semear e os tipos diferentes de solo em que caiu a semente. Jesus explicou, olha só, que a semente na história representa a palavra de Deus e que a semente caiu em 4 tipos diferentes de solo. E é isso que vamos ver agora. Agora vamos falar sobre a semente à beira do caminho. Olha só, Jesus disse que a semente à beira do caminho não tem chance de germinar e crescer, logo morre. Quando certas pessoas ouvem a palavra de Deus e têm o coração duro, a palavra de Deus não tem chance de crescer no coração delas. Deixa eu colocar aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Certa vez, Paulo estava preso porque falava de Jesus para todas as pessoas. Quando ele foi chamado para se defender diante do governador e do rei, aproveitou a oportunidade para falar de Jesus para eles. Paulo falou que ele desejava muito que o rei e todos que estavam ali ouvindo aceitassem Cristo como Salvador. Ele era bem corajoso, não é mesmo? Mas o rei, o governador e todos que estavam ali presentes levantaram-se e foram embora. A semente, a palavra de Deus, foi semeada, mas o rei e os outros tinham corações duros e a semente não cresceu. Agora vamos falar sobre a semente em terra cheia de pedras. Jesus disse que a semente que caiu no solo cheio de pedrinhas é igual às pessoas que, quando ouvem a palavra de Deus, gostam dela e ficam alegres, mas por pouco tempo. Vamos colocar aqui também. Agora eu vou contar uma história para vocês. No livro do Atos dos Apóstolos, encontramos um homem que ficou muito entusiasmado quando ouviu o Evangelho pela primeira vez. Vendo os milagres que os discípulos faziam, este homem era mágico e enganava o povo com seus truques e feitiçarias. Seu nome era Simão, o mágico. Simão gostou de ver os milagres e o poder que Deus dava a seus discípulos. E quis comprar este poder, oferecendo dinheiro aos discípulos. Olha que coisa terrível! Eles ficaram muito chocados e tristes com a atitude de Simão, achando que podia comprar o dom de Deus.
Vamos ver o que Pedro disse a Simão? Vamos abrir nossa Bíblia em Atos, capítulo 8, versículo 23. Vamos ver o que Pedro disse a Simão. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Veja só, a semente da palavra foi lançada no coração de Simão, mas não tinha raiz e não cresceu. Agora vamos falar sobre a semente entre os espinhos. Jesus disse que a semente que caiu no solo, cheio de mato e espinhos, é igual às pessoas que ouvem a palavra de Deus, gostam da palavra e andam com o Senhor Jesus, mas depois se envolvem, olha só, com muita diversão, só pensam em dinheiro, passeios, entre outras coisas mais, deixando as coisas de Deus de lado. Olha só, a tia vai dar um exemplo para vocês. Deixa eu colocar aqui. Ó, o apóstolo Paulo tinha um amigo chamado Demas. Ele era companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias e enfrentou ameaças de morte por causa do evangelho. Mas quando Paulo escreveu sua última carta, antes de sua morte, escreveu uma coisa muito, mas muito triste mesmo. Vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, o começo ali? Acompanhe aí, ó. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Vamos ver, olha só, gente, o que Paulo disse. Paulo disse que Demas se apaixonou por este mundo e o abandonou. Foi exatamente isso que Jesus estava dizendo para os discípulos na história do semeador, das sementes. Olha só, é triste quando alguém que gostava da palavra de Deus não quer saber mais e abandona Cristo. Agora vamos falar sobre a semente em terra boa. Olha que legal! Jesus disse que a boa terra representa as pessoas que recebem de coração a palavra de Deus, aceitam Jesus como Salvador e o seguem, mesmo quando surgem dificuldades e tentações. Vou colocar aqui, a semente plantada em terra boa. Vou contar uma historinha para vocês. No livro de Atos, encontramos uma mulher que recebeu a palavra de Deus de verdade no seu coração. Olha só, essa mulher era uma rica comerciante, vendia roupas chiques. Você lembra o nome dela? Era Lídia. Ela temia Deus e aos sábados, olha o que ela fazia. Ia com outras mulheres para a beira do rio, onde costumavam orar. Certa vez, Paulo foi semear a palavra de Deus na cidade dela. E ele encontrou Lídia e as mulheres orando à beira do rio. Paulo pregou o evangelho para elas, a semente caiu em terra boa. Olha só, terra boa, gente. E a Bíblia diz que Lídia ouviu e creu em Jesus. Lídia deixou, olha só o que ela fez, deixou que Paulo começasse uma igreja em sua casa. Como a semente de Deus cresceu, glória a Deus. Concluindo, essa história de Jesus fala da reação das pessoas quando ouvem a palavra de Deus. Vemos algumas pessoas diferentes e suas reações ao ouvirem a palavra de Deus. Em 3 casos, a semente não caiu em boa terra e a semente não pôde crescer. Mas quando a semente caiu no coração de Lídia, caiu em terra boa e deu muito fruto. E você aí? É como a Lídia, terra boa, ou é uma terra cheia de espinhos, ou cheia de pedrinhas, uma terra dura? Que possamos, olha só, seguir o exemplo de Lídia e estarmos sempre prontos para semear a tão maravilhosa palavra do Senhor. Vamos orar? Fechamos nossos olhos. Santo Deus e amado Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, ó Pai, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Deus, as nossas faltas, falhas, o que fizemos ou até o que deixamos de fazer que tenha entristecido a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a seguirmos, ó Pai, o exemplo da Lídia, Senhor. Capacita-nos, ó Deus, para que possamos cada dia mais, ó Deus, semearmos a Tua palavra, Senhor,
em nossos corações, na nossa mente, Senhor, e que possamos propagá-la, Senhor, em nome de Jesus. Capacita-nos para a Tua obra, Senhor, para a Tua tão maravilhosa obra, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês e um beijo grande. Hoje aprendemos como é maravilhoso quando a palavra de Deus é semeada em boa terra. Que possamos ser essa boa terra, que possamos frutificar a palavra de Deus, que possamos ouvir, obedecer e praticar a palavra de Deus. Agora vamos brincar e decorar um versículo? Bolinha na mão. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Atos 19, versículo 20. Mais rápido? Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Atos 19, 20. Mais uma vez, mais rápido? Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Atos 19, 20. Muito bem! Um beijo!